Hoje a gente vai falar um pouquinho de endomarketing. Alguém já ouviu falar do que é, ou já ouviu falar de endomarketing? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Lembrem que quando a gente fala de endomarketing, a gente está falando, por exemplo, da pessoa. E além da pessoa, a gente também vai estar falando dentro de uma empresa. Uma das coisas que a gente vai tomar como base hoje é esse livro aqui. Eu trouxe esse livro como uma referência bibliográfica. Quem quiser depois olhar com mais calma, esse livro se chama Eu SA. E um PDF que eu deixei ali em anexo também se chama Eu, ou A Era do Eu SA. Esse PDF é do Tom Peters e esse livro é de Jenny Simons. Então vocês podem, por exemplo, ver o PDF, como eu coloquei em anexo, e mais para frente, quem achar interessante, tem esse livro do Jenny Simons. Então ele fala da seguinte forma: seja bem-vindo à era do Eu SA. Você não é um título, um cargo numa empresa. Você é uma marca. Quando a gente fala de marca, a gente estudou logomarca, vocês estudaram design, vocês estão estudando marketing. Quando a gente começa a falar de endomarketing, tentem imaginar que vocês são uma empresa. É meio estranho a gente pensar assim, mas cada pessoa tem a sua própria marca. Quando a gente fala marca, a gente não está falando de logo ou marca. A gente está falando da imagem que você é na mente das outras pessoas. Lembra que a gente falou um pouquinho de marca um tempo atrás, quando a marca é a imagem da empresa na mente do consumidor? Isso a gente falou dentro de marketing, então a imagem da empresa no mercado. Cada pessoa tem, digamos, a sua imagem, que não é o que a gente vê, né? Não é o rostinho, não é o cabelo, né? Vou dar um exemplo, não é o penteado da Manu, não é o penteado do José. A marca é aquela imagem que você tem de uma pessoa. Pensem num amigo, pensem num familiar e tentem imaginar o que vem na sua cabeça quando você imagina ou pensa naquela pessoa. Isso não é o que a gente vê. Isso é o que a gente pensa sobre aquela pessoa. Isso que a gente está falando é a marca. E eu vou falar um pouquinho mais disso. Quando a gente fala do eu sou, tentem imaginar que todos vocês são alguém. E agora, quem são vocês? Não no que a gente acha que é, mas quem são vocês pelo ponto de vista das outras pessoas? Essa aula ela fala um pouquinho do virar o espelho. Então a gente não vai olhar para si mesmo, a gente vai olhar para si mesmo, só que no ponto de vista dos outros. Então não é como eu acho que eu sou, mas como os outros me enxergam. Essa é uma pergunta que normalmente a gente não faz. Então, o Tom Peters ele fala: administre-a, no sentido de administrar a marca, ou você está frito. Você é o diretor de marketing da marca chamada Você SA. Então, imagine que vocês são o gestor dessa marca pessoal, que pode ser tanto na família, nos amigos, nos colegas, até mesmo para sua esposa, para o seu namorado. E da mesma forma, como a nossa colega comentou, pode ser a marca que você tem, ou a marca que você é, dentro de uma empresa. Qual que é a imagem que você passa para o seu colega de trabalho? Qual que é a imagem que você passa de si mesmo para o seu chefe? Isso é uma marca. Como vocês marcam as outras pessoas? Esse é um jeito mais fácil de a gente não pensar em algo visual, né? Para não confundir logomarca com marca. O Tom Peters ele fala de oportunidades. As grandes oportunidades consistem em tornar-se agente livre, numa economia feita de agentes livres. Como assim? Você é o agente. Lembrem que marketing é agindo no mercado. Quando ele fala dessa forma, é mais fácil de entender. Então, endomarketing é agindo na sua própria marca. Você que conduz essa imagem, você que conduz essa marca para os outros. Então, não é algo que você está refém, está preso a alguma imagem. Não, você controla, você dita, você consegue conduzir essa imagem. Você consegue transformar essa imagem através das suas atitudes, através das suas realizações, das suas missões, daquilo que você faz, através do seu trabalho, através das coisas pessoais, dos seus hobbies.
e aquilo que você mostra para as outras pessoas, propositalmente ou não. Lembrem que nem tudo a gente tem a intenção de, né? Às vezes é quase que inconsciente. Uma das coisas que ele fala também como oportunidades é procurar passar a melhor temporada possível. Pense em temporada como se fosse uma férias que você tira, por exemplo, numa casa de campo, ou, por exemplo, aquela temporada de um mês que você passa, por exemplo, numa praia, né? Possível no seu campo de atividade. Aqui ele está se referindo ao mercado de trabalho, então ele está se referindo dentro da empresa. Então, aquela temporada que você vai ficar dentro da empresa, o que você vai fazer naquela empresa? O que você vai tentar melhorar naquela empresa? Qual que é o seu papel naquela empresa? Esforçar-se por produzir o melhor trabalho. Eu sei que parece óbvio isso, mas não é. Então, imagine que das 8 ao meio-dia, vou dar um exemplo no horário comercial, das 2 às 6, você vai tentar fazer o seu melhor. Você vai mostrar o melhor que você tem de si. E você vai tentar se desafiar a sempre superar o que pediram para você fazer. É mais ou menos algumas dicas como essa que o Tom Peters fala. Então, ele fala que o melhor trabalho de que é capaz de gerar um histórico pessoal notável. Então, histórico pessoal notável quer dizer que você vai deixar um legado, você vai deixar alguma coisa, como se fosse uma herança em vida para aquela empresa. Ou você vai deixar um legado para as pessoas à sua volta. Pode ser a sua família, seus amigos, seus afiliados, seus filhos, todo o conjunto de pessoas estão à sua volta, não só na empresa. Tom Peters ele vai direcionar isso para a empresa, mas várias pessoas podem ler esse livro e direcionar esse assunto para a vida pessoal. Então, lembrem que você não tem mais uma prisão. Você tem força para superar todos os desafios. E daí, aos poucos, é uma coisa muito subjetiva, né? Daí a gente começa a perguntar, tá, mas como que eu consigo aplicar isso de forma mais pragmática na minha realidade? O que diferencia você dos outros? Muitas vezes a gente não faz essa pergunta, mas a gente normalmente se pergunta o que eu gostaria de me diferenciar em relação aos outros. Mas normalmente a gente pensa no futuro, né? Mas você tem que olhar agora para o presente. Hoje, o que você diferencia-se dos outros? Você pode pensar no campo, por exemplo, pessoal. Vou dar um exemplo. Alguém toca guitarra, alguém toca, de repente, violão. De repente, alguém joga futebol, campo pessoal. Alguém, de repente, faz yoga, kung fu, karatê, dança. Ou pode pensar no âmbito de trabalho. Todo mundo tem a chance de se destacar. Por mais que a gente ache, às vezes, que é natural, né, desde novo, de achar que não tem nada de diferente na gente. Lembrem que quando a gente estudou o marketing aplicado para empresas, toda empresa pode ter algum diferencial, pode direcionar e ter um novo diferencial, e pode melhorar alguma coisa que, de repente, ainda não estava tão bom. Então, a gente pega as ferramentas que a gente estudou de marketing aplicado na empresa e aplica isso aí no campo pessoal. Então, a gente vai lembrar de 4Ps, a gente vai lembrar de análise SWOT, a gente vai lembrar de PDCA, a gente vai lembrar de várias outras estratégias que a gente pode aplicar, não só numa empresa, mas a gente pode aplicar isso dentro do campo pessoal e também pessoal junto com o profissional. Então, todo mundo tem a chance de aprender. Vou dar um exemplo. De repente eu não sei tocar violão. Então, tá lá, sugestão de melhoria, tocar violão. Ainda não sei, fazer um curso de violão, né? Não sei cantar, fazer um curso de canto. Então, todo mundo pode se aperfeiçoar. Vou dar um outro exemplo que é muito comum. De repente alguém fala, minha irmã é muito grossa. Exagerei, né? Peguei um exemplo que é muito comum. O que ela pode fazer? Um curso de atendimento ao público. Ou, de repente, um curso de relações pessoais. Algo que seja altruísta, que, de repente, ela vai mudar o ponto de vista dela. E antes de ela ser grossa, como, de repente, a gente comentou, ela pode pensar diferente e mudar de atitude. Dessa forma, ela pode aumentar suas habilidades. A gente chama essas habilidades de skills, em inglês. Skills, pensando como se fosse um jogo, né? Uma gamificação. Quem joga videogame é mais fácil de entender. São nossas habilidades.
E as nossas habilidades justamente são os nossos diferenciais. Porque nem todo mundo faz, ou nem todo mundo sabe fazer a mesma coisa. Então vocês vão se perguntar: o que diferencia você dos outros? Eu vou sugerir, enquanto eu estou falando, quem quiser pode pegar uma folha ou um caderno. Conforme eu for falando, conforme eu for conduzindo a aula, vocês podem anotar. Pode ser com lápis, né? Então, pega o lápis, começa a escrever num cantinho, sem medo. Qualquer coisa, depois, se precisar rasurar, rascunhar, é só um rascunho. Os sites aos quais você volta são aqueles nos quais você confia. Pense em sites ou empresas que você usa, tanto no computador ou, por exemplo, no celular. Eu só uso, por exemplo, o aplicativo da TIM porque eu confio na TIM. Ou, por exemplo, eu só uso o aplicativo do Santander porque eu confio no Santander. Eu só uso, por exemplo, o aplicativo do Uber porque eu confio no Uber. Se eu não confiasse, eu não usaria. É claro que pode acontecer de eu ter confiado num aplicativo, não ter gostado, e depois eu tiro, descarto ele. Da mesma forma, isso acontece quando a gente escolhe uma empresa, uma marca de uma roupa, ou até mesmo um chinelo. Da mesma forma, pensem agora como empresa, o dono da empresa, o gestor da empresa, ele pode escolher pessoas, testar, exemplo, um tempo de experiência e descartar, e daí pode demitir, assim por diante. A gente, como motor disso, a gente pode direcionar essas escolhas, tanto ao entrar, durante e depois, exemplo, sair de uma empresa, escolher outra e assim por diante. Então, lembrando, nós não estamos presos a uma determinada empresa. Você pode escolher as empresas porque vocês estão agindo no mercado. Então, lembrem da palavra agente. Por isso que tem o ING no marketing. O nome do remetente do e-mail, pensem numa pessoa que você confia. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser um chefe, pode ser um tio, pode ser um primo. É tão importante quanto uma marca registrada. Ou melhor, ele é a marca registrada. Muitas vezes alguém pergunta, entrega seu cartão. A gente, hoje em dia, nem entrega mais cartão, né? Só manda um e-mail. Ou, por exemplo, nem manda mais e-mail, só pega e fala assim, te adiciono no WhatsApp, tu adiciona a pessoa. Você já confia, você cadastrou lá fulano de tal, né? Está no seu banco de dados lá, na sua agenda telefônica. Se você fez um cartão de visita, isso não é antiquado. Você está atualizado, pelo contrário. Porque a maior parte das pessoas não tem cartão de visita. Então, isso é marketing. Lembrem que existem várias estratégias para você ser lembrado. Eu acabei de pegar um exemplo aqui, né? Eu lembrei dos dois, por causa do cartão de visita. Então, nunca é antiquado você ter uma mídia tradicional. Tudo complementa ao plano de mídia, tá? Então, o que você tem feito ultimamente, por exemplo, esta semana, por exemplo, para se destacar? Tentem lembrar algum dia da semana o que tu fez hoje para se diferenciar. O que tu fez ontem? Ou não precisa ser agora, pode ser de semana passada, de outro ano. Qual seria, segundo seus colegas, agora tentem olhar pelo ponto de vista dos colegas, ou clientes, pense em você na sua empresa, ou pode ser até na vida pessoal. Seu maior ponto forte. Tentem imaginar uma palavra ou duas palavras no seu ponto forte. Pode ser uma skill, uma habilidade, um ponto forte que você olha assim, esse é o meu diferencial. Já ouvi várias vezes alguém falar isso. Exemplo, criatividade, perseverança, garra, de repente comunicação, ou de repente você trabalha com TI, software, ou de repente alguém fala, ele desenha muito bem, ou gosta de fazer tal coisa. Tentem colocar isso no papel. Qual sua qualidade pessoal mais digna de nota? De novo, qual sua qualidade? Pense numa coisa que seria qualitativo. A gente olha, pô, isso é legal. Pessoal, mais digna de nota, ou seja, as pessoas vão anotar e vão lembrar disso. Anotem no papel. A partir de hoje, você é uma marca. Eu gosto de colocar essas imagens que elas acabam de forma metafórica, né, fazendo a gente entender um pouquinho mais fácil o conteúdo. Quero ficar conhecido, por exemplo, ou famoso, por quê? Quando a gente fala famoso, não é uma fama, por exemplo, na televisão, na internet, para milhares de pessoas, ou ser o mais curtido do mundo.
Famoso é como que as pessoas vão lembrar de mim? Não pensando agora na quantidade, mas sim na qualidade. O que eu estou fazendo para as pessoas lembrarem de mim? Naquilo que você faz, que acrescenta valor. Quando a gente fala valor, não é financeiro, não é monetário. Pense em valor no sentido de diferencial. Naquilo que você se orgulha de ter feito. Pense em algo mais altruísta. Eu coloquei um exemplo aqui como se fosse uma ponte. Nesse morro ou montanha, né? Não tem a ponte. Mas aqui, igual formiguinhas, né? As pessoas colocaram uma certa altura, eles foram as próprias pontes e as pessoas conseguiram passar por cima de um lado para o outro. Então, tentem imaginar o que fazem, ou o que vocês já fizeram, ou o que vocês já podem fazer, que normalmente vai ajudar outras pessoas. Quais são suas qualidades? Qualidades, a gente pensa um ponto forte, tá? O que a gente consideraria nossas skills mais fortes. E quais são seus defeitos? Defeitos, tá? A gente não imagina em algo como se você nasceu assim, vai morrer assim. Defeitos, a gente tem que olhar, às vezes até com mais calma e cautela, do que a qualidade. Porque a qualidade você já tem, é mais fácil. Defeito é um ponto a melhorar. É alguma coisa que, de repente, você tem que desenvolver ainda. Da mesma forma que a gente falou de habilidades, pensem que o defeito pode ser uma habilidade não desenvolvida. Vou dar um exemplo. De repente, alguém é tímido, então tem dificuldade com comunicação. De repente, alguém tem dificuldade em mexer nas tecnologias da informação, na informática. E daí, normalmente, a pessoa precisa melhorar aquilo ali. Ela pode fazer um curso? Pode. Ela pode ler na internet, pesquisar no YouTube? Pode. Ela pode ter um mentor, pode ter, por exemplo, um professor, pode ter, de repente, um amigo que vai fazer como um coaching e vai ajudar a pessoa a melhorar aquilo ali? Pode. Ela pode individualmente fazer uma meta e colocar pontos de sugestões e pontos de melhoria e aos poucos ir medindo? Pode. Então a gente acaba pensando em qualidades e defeitos pessoais, mas não de forma negativa. Quando a gente olha de forma negativa, a gente não constrói, a gente só destrói. Então a gente tem que pensar de forma construtiva. Beleza, estou aqui, eu quero chegar aqui. O que eu preciso fazer para sair daqui e vir para cá? Eu peguei um exemplo dessa imagem. O que eu poderia fazer para sair daqui e vir para cá? Se no discurso da palavra ou da frase eu falasse assim, ó, cada pessoa precisa sair daqui e vir para cá sozinha. Daí as pessoas iam ficar paradas, todas elas iam ficar paradas aqui, porque não dá de passar sozinho. Se no discurso da pergunta eu colocasse o que vocês podem fazer para sair daqui e vir para cá, só. Em algum momento, talvez em menos tempo ou mais tempo, alguém ia pensar, mas se a gente se juntar, 4 pessoas seguram aquele tronco e daí vai passando uma pessoa de cada vez. Chega no final, a gente usa o tronco, coloca aqui e todo mundo sobe. Se precisar de ajuda, um puxa o outro. Qualidade, espírito de equipe. Qualidade, planejamento. Qualidade, liderança. Então, a gente começa a pensar em skills que podem ser feitas ou absorvidas ou até mesmo melhoradas individual ou em coletivo. Lembrem que a gente não está falando só individual, pode estar no coletivo. Lembrem que nós somos pessoas coletivas. A gente está numa empresa com um grupo de pessoas, está numa família com um grupo de pessoas, está num grupo de primos, amigos, conhecidos. Então, a gente sempre está em grupo. Por mais que a gente ache que não, a gente está sempre em grupo. Pode até ser conectado. Dessa forma, tentem imaginar que as skills, as habilidades são poderes. Quando a gente pensa no super-herói, é mais fácil pensar, aquele cara tem visão de raio-x, a outro voa, a outro tem super salto, a outro, de repente, tem telepatia. É mais fácil imaginar porque é algo sobrenatural, é algo super-herói, é mais fácil. Mas quando a gente pensa que todo mundo pode ter suas skills, é mais fácil de entender que tudo isso é poder. Poder, que a gente fala, é valor. A gente comentou ali de valores. Então, a gente fala, por exemplo, de soft skills. Soft skills é um termo em inglês, mas também é utilizado, por exemplo, por RH, por gestões de uma empresa, mas são habilidades pessoais. Exemplo, foco no cliente, paixão por aprender, colaboração, tomar decisão com base em dados.
Opa, é da turma. Só um minutinho, gente. Tá, aqui é outra sala, tá? Desculpa, só um minutinho, gente. Tomar decisão com base em dados, habilidade de organização, isso tudo são soft skills. Conforto na ambiguidade. Então, às vezes a gente fica dividido, né? Vou para cá, daí tu consegue ter o equilíbrio, né? Mentalidade empreendedora. Por mais que a gente não seja o dono da empresa, a gente tem que ter o espírito empreendedor. Gestão de mudanças. Então, saber, por exemplo, lidar com problemas e, ao mesmo tempo, se adaptar às mudanças, né? Isso tudo é considerado soft skills. Então, são habilidades pessoais leves, mas que todo mundo deveria ter. Normalmente, essas habilidades, elas são consideradas secundárias, como atitudes, valores, mas elas são importantes. Normalmente, a gente esquece dessas habilidades na hora de entrar numa empresa, mas a empresa lembra dessas habilidades quando ela demite alguém. Então, as habilidades são skills que são forças e diferenciais pessoais de cada um. A pessoa pode ser leal? Sim, não. Falar bem? Faz alguma coisa bem? Organiza, escreve. Pense em verbos que é mais fácil de entender. Planeja o que você é e o que você faz. O que você gosta? O que influencia as outras pessoas? Como que você lidera as outras pessoas? Muitas pessoas não sabem, mas são líderes natos, sem saber. Agora, eu vou começar a comentar um pouquinho de um termo que é muito utilizado aqui no Senai, e isso é uma técnica. Qual o verdadeiro poder de você? Aqui no Senai, não só no Senai, mas também para a educação, isso a gente pode levar para a vida profissional e pessoal. Existe uma sigla chamada CHA. O CHA, ele é chamado de competências técnicas e comportamentais. O que é CHA? É uma aglutinação das palavras conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando a gente fala de conhecimento e habilidade, tem a ver com técnicas. Então, por exemplo, você sabe ou tem a técnica de idiomas, normas, regras, informática, técnicas. Por exemplo, ferramentas de design. Eu trabalho com CorelDRAW. Eu trabalho com Photoshop. Trabalho com Illustrator. É uma coisa mais ferramental. Eu sei desenhar. Eu faço logomarcas. Eu faço camisetas. Eu faço, de repente, publicidade. Ferramentas. Cálculos matemáticos. De repente, alguém é bom em mídia, alguém é bom em gestão, alguém é bom em fazer cálculos. Então, pensem em skills, habilidades. É saber fazer alguma coisa. Conhecimento é o saber teórico. Habilidade é você colocar em prática. E atitude. O que é atitude? Tem a ver com valores. Valores pessoais. Que a gente chama isso de valores ou de comportamentais. São skills comportamentais. Por exemplo, iniciativa, comunicação, criatividade, flexibilidade, foco no cliente, foco em resultados e vários outros. Aqui são alguns exemplos. Qual a sua reputação e como os outros te veem? Isso é uma coisa que a gente às vezes até tem medo, né, de perguntar. E agora? Eu vou chegar para o meu pai e vou perguntar: pai, o que tu me vê? Como que tu acha que eu sou? Chega para sua mãe: mãe, o que você acha que eu sou? Como que eu sou? Não tenha medo da resposta, só recebe e anota. Ou se quiser, pega um gravador e grava, porque depois dá de revisar e anotar. Chega para o seu esposo, para sua namorada, ou para algum conhecido, um amigo, um familiar, e pergunta a mesma coisa. Você vai perguntar para várias pessoas e vai anotar, sem medo. Anota. Você vai chegar para uma pessoa, digamos, um pouco mais longe, o seu primo, uma tia, pergunta a mesma coisa. Depois, faz isso com alguém mais distante, um conhecido, um colega que não te vê tanto. Anota. Aí eu comentei alguns exemplos de pessoas do seu âmbito familiar ou pessoal. Mas você pode fazer a mesma coisa no âmbito, por exemplo, profissional. Chega para um colega que é par, né, digamos, no seu mesmo nível, e pergunta isso. Chega para o seu chefe, que seria, digamos, alguém numa hierarquia superior, e pergunta isso. Chega depois para um estranho, que de repente você vê uma vez a cada semana, olhe lá, pergunta isso na sua empresa. Você vai ter uma análise pessoal e uma análise profissional. Pegue esse banco de dados
que é a imagem, a reputação, o que você mostra para os outros e coloca na sua frente. Analisa aquilo. Você vai ter um banco de dados da sua reputação. É claro que nem todo mundo vai falar a verdade, porque às vezes você pode cometer algum erro e ninguém vai falar, às vezes. Mas às vezes, como você falou com várias pessoas, alguém vai ser franco e vai dizer: ah, você errou naquilo, você fez tal coisa certa, ou fez tal coisa errada. Você vai anotar. Aquele banco de dados vai te dar informações que você pode ver, por exemplo, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que está bom ou que pode ser melhorado. A partir disso, você pode também fazer a seguinte pergunta: quais são os projetos que você tem de futuro? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vi que de repente alguém falou que às vezes eu não paro para respirar. Vou pegar um exemplo meu agora. Não paro para respirar. E daí eu vi lá, projeto futuro. A cada 5 palavras, respirar. Peguei um exemplo engraçado, tá? Mas é só um exemplo. Que daí na hora que a pessoa ouve aquilo, ela consegue memorizar. Como eu sou manezinho, eu acabo falando rápido. Olha, tá todo tá ideia. A pessoa às vezes não memoriza, porque eu falei muito rápido. Então eu desacelero a fala. Dessa forma, as pessoas prestam atenção no que eu estou falando e elas entendem o que eu estou falando. Isso é um exemplo de comunicação, tá? É uma técnica de comunicação. A oratória veio do teatro grego antigo, é muito antigo. Desde que o homem fala, ele tem essa técnica e foi se aperfeiçoando em milhares de anos. Da mesma forma, você pode achar outras coisas que você pode pegar e projetar para o futuro. Alguma coisa que, por exemplo, foi vista que precisa melhorar. A gente comentou da sigla CHA, né? Então eram 3: conhecimento, habilidade e atitude. E de alguns autores, eles falam de um outro termo. Além do conhecimento, da habilidade e da atitude, muitas vezes as empresas esquecem de outras 2 palavras: valores e emoção. Então, muitas vezes a gente pode ser contratado, né? Vou voltar ali. Pode ser contratado por um conhecimento. Está lá no meu currículo que você sabe fazer tal coisa. Daí você contrata a pessoa, mas não fez, de repente, uma entrevista, não colocou aquela pessoa, de repente, num focus group, e, de repente, você não conseguiu ver como seria essa pessoa no dia a dia. Daí ela vai lá, e dou um exemplo, né? De repente, ela vai fazer um trabalho com alguém e ela é egoísta. Ela vai puxar o tapete do cara do lado. Daí você vai demitir aquela pessoa ou não, né? Você pode, em vez de demitir, pode chegar para ela e falar: ó, você errou. Você precisa fazer esse curso aqui, tal, você vai melhorar isso. Deu uma segunda chance. A pessoa errou de novo. Vai lá, você avisa a pessoa: a terceira vez você vai ser demitido. Foi chamada a atenção. A pessoa: opa, você demitido. Daí a pessoa vai lá e muda de atitude. Pode ser forçado? Pode. Pode ser intencional ou não intencional, mas a pessoa muda de atitude. Dessa forma, a pessoa melhora, né? Então, muitas vezes as empresas demitem as pessoas por causa dos valores e das emoções. Agora eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, imaginem que você é este ser aqui, essa bolinha, que tem várias coisas. Então, a gente falou de conhecimentos, está aqui no meio. Habilidades, está aqui no meio. Isso é algo mais superficial, que os outros enxergam às vezes. A gente falou de atitudes, está aqui no meio. Só que daí os valores, eles estão mais internamente, porque os valores, às vezes, você não vê na primeira vez. Você precisa conhecer aquela pessoa para entender ou para conhecer os valores daquela pessoa. Algo mais interno, como características pessoais. E o entusiasmo, né, é a emoção. Então, quando a gente fala de entusiasmo, tenta imaginar o seguinte: chega um colega do seu trabalho, totalmente empolgado, vamos lá, vamos conseguir trabalhar, vamos. Ele te motiva, ele te puxa, quando tu vê, tu já está trabalhando em outra coisa, nem sabe, ele te empolgou. Daí chega um outro reclamando, falando da chuva, daí outro falando do Covid, peguei um exemplo, tá? E de repente não tem nada positivo, ele só fala coisa ruim. Na hora que você vai escolher quem você vai fazer uma dupla, às vezes a gente pensa racionalmente, às vezes nem pensa. Eu vou fazer com fulano, porque eu gosto dele. E a pessoa às vezes não lembra por quê, mas gosta do fulano. Às vezes ela não fala: não gosto do ciclano, mas inconscientemente
ela pensa em 2 segundos, porque o cérebro ele faz isso, a gente acaba escolhendo aquilo que é melhor para nós. E daí, a gente acaba escolhendo uma pessoa, ou, por exemplo, alguém pode te escolher por causa do seu entusiasmo. Esse entusiasmo, ele cativa quem está à sua volta. Pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o pai, ou até mesmo um colega de trabalho. Pode ser até uma empresa que você pode montar com um colega e, de repente, empreender e criar um novo negócio. Então, esse entusiasmo, ele também casa com marketing pessoal. E também casa com aquilo que a gente comentou em outra aula, por exemplo, de venda direta, que é uma das estratégias que é utilizada, por exemplo, dentro de uma empresa. Se um cliente ele é bem atendido, ele volta. Se ele é mal atendido, ele não volta. E normalmente, quando ele é mal atendido, a pessoa ainda sai reclamando, ó, aquela empresa é ruim, não vai lá, né? Então, aqui a gente fala dessa sigla que é chave: conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoção. Eu gosto de falar emoção porque o entusiasmo, ele pode ser positivo e negativo, né? Então, a emoção, a gente pensa algo mais positivo. Então, é 1 mais o 2. Pensem que aqui você é uma pessoa e você tem estudo. Então, os conhecimentos e habilidades, né, são competências mais técnicas. E o 2, competências comportamentais. Então, são as atitudes, os valores e o entusiasmo. A gente chama isso também de emoções. Essas informações elas foram tiradas dos seguintes livros: A Era do Eu SA, Em Busca da Imagem Profissional de Sucesso, e também Eu SA, de Gene Simons. E da mesma forma, tem um artigo que eu deixei para vocês, que está em PDF, que é por Tom Peters. Esse artigo ele foi para a revista Exame em 1997. Bem antigo, mas muito atual.